bem. Então, esse é um colóquio do ciclo de colóquios internacionais do GIDEF, que conjuga o programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, o Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e Administração da Justiça da Universidade Federal de Minas Gerais, e também o Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas em Direito, Economia e Finanças Públicas, com autorização do professor Berkovitch. Essa exposição dele vai ser gravada e disponibilizada nestas 3 instâncias de debate acadêmico, com autorização dele. Então, nós vamos iniciar. O professor Berkovitch vai falar sobre a temática Constituição Econômica e Desenvolvimento. Ele, que é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor em Direito do Estado também pela mesma universidade, livre docente em Direito Econômico também dessa mesma universidade. Professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade 9 de Julho, a Uninove. Enfim, o seu currículo é muito vasto, e aqui para sintetizar, a ênfase da produção científica dele está voltada nas áreas de Direito Econômico, Economia Política, Direito do Estado, História do Direito Público e Teoria da Constituição. E as pesquisas envolvendo em torno de temáticas como Estado e subdesenvolvimento, desenvolvimento econômico e o papel do Estado na economia, política econômica e soberania. Portanto, professor Gilberto Berkovitch, nossos profundos agradecimentos pela aceitação do convite para estar aqui conosco, mesmo num dia diferenciado de inauguração dos Jogos do Brasil na Copa, e o senhor priorizou aqui estar conosco. Portanto, professor, com você a palavra, e muito bem-vindo, muito obrigado. Boa noite a todas, a todos. Queria agradecer imensamente o convite do professor Antônio Gomes Vasconcelos por poder estar aqui, né? Agradecer também a Yara, que tem dado aí todo o suporte para a realização aqui dessa fala. E, assim, o tema, né, Constituição Econômica e Desenvolvimento, podia ter várias perspectivas. Eu resolvi falar um pouco a partir de uma perspectiva do constitucionalismo latino-americano, porque eu acho que essa questão do desenvolvimento aparece de uma maneira bem marcante em vários momentos do constitucionalismo, não só do brasileiro, mas também dos nossos vizinhos, e geralmente não se discute muito no Brasil as diferenças e as semelhanças dos nossos modelos de Estado, dos nossos modelos constitucionais. Então, vou dar uma perspectiva tentando entender como essas questões dizem respeito de uma maneira ao continente em geral e não especificamente só à Constituição brasileira. Mas, para começar, a gente tem que entender que o constitucionalismo latino-americano ele tem um vício na análise. A maior parte dos estudiosos, analistas, porque ele é entendido reiteradamente como uma espécie de desvio do constitucionalismo europeu e do constitucionalismo norte-americano. O constitucionalismo europeu e o constitucionalismo norte-americano são vistos como os bons constitucionalismos, os constitucionalismos que deram certo, e o constitucionalismo latino-americano é o que deu errado, né? É o que fracassou, porque teria uma sociedade patrimonialista, autoritária, atrasada,
ele seria fruto de uma minoria ilustrada, não teria nenhuma vinculação, não teria nenhuma vinculação com a realidade dos países da América Latina. A Constituição seria uma norma estranha e praticamente sem sentido, né? Essa visão que é um chavão, né? A gente vê isso em vários momentos, até no Brasil, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, o Raiz do Brasil, ele vai falar um dado momento sobre o constitucionalismo do Brasil, vai dizer que na verdade, isso é um erro, né? Cheio de boas intenções, né? Essa ideia que virou meio que um lugar comum, né? Ela esquece de alguns problemas fundamentais para a gente entender efetivamente o constitucionalismo latino-americano e que foram escondidos ou deixados de lado. Primeiro ponto, que as pessoas não se dão conta. A primeira grande experiência de estabelecimento simultâneo, né, ao mesmo tempo, de vários governos constitucionais em vários estados, se deu com a independência dos países da América Latina. Até então, qual era a experiência que existia de constitucionalismo? Estados Unidos, a Inglaterra do jeito peculiar da Inglaterra, e as experiências francesas, da Revolução Francesa, as várias experiências constitucionais, e, eventualmente, ainda a tentativa da Espanha, com Cádiz, né, com a Constituição de Cádiz, em 1912, e a tentativa fracassada também de Portugal com a Revolução do Porto. É isso que tinha. O constitucionalismo não era uma história de sucesso. Muito pelo contrário. Era uma história de vários fracassos, né? Não tinha um modelo teórico definido. Uma série de questões estão em aberto ainda no início do século XIX. Né? A soberania ela é popular, ela é nacional, ela é do Estado, de onde ela é, questão de separação de poderes, como vai organizar os poderes, como vai se dar a representação política, como se dá as eleições, né? E na América Latina se teve uma tentativa de vários lugares ao mesmo tempo, do México ao Chile e Argentina, ao mesmo tempo a tentativa de se implantar governos constitucionais. Mas como não foram necessariamente experiências que perduraram ou que tiveram uma durabilidade, por uma série de razões, elas foram excluídas, né, da história vencedora do liberalismo e do constitucionalismo. Ninguém fala delas, né? Todo mundo se esquece delas. Não por acaso também, até poucos anos atrás, qualquer referência ao constitucionalismo latino-americano era feita por intermédio da visão de um autor alemão, o Karl Loewenstein, né? que tem uma classificação célebre, né? Chamada classificação ontológica das constituições. Nessa classificação, o Loewenstein tentou entender a inserção da Constituição na realidade concreta do poder. Então, ele divide as constituições em normativas, nominais e semânticas. As constituições normativas são aquelas que efetivamente são incorporadas aos sistemas políticos, são observadas e são cumpridas, né, limitando o poder. Então, são as constituições dos Estados Unidos, de alguns países europeus, enfim, né? São os modelos, né? As semânticas são constituições de fachada, só existem no papel, né? Não tem nenhuma relevância jurídica concreta. E as nominais são juridicamente válidas, mas, em virtude da força das circunstâncias, nem sempre elas conseguem ser concretizadas, né? Há uma série de questões sociais e econômicas que impedem que as normas constitucionais sejam efetivamente respeitadas na dinâmica política. E a América Latina, segundo o próprio Loewenstein,
seria o terreno tradicional onde existiria essa Constituição nominal. Ela existe, mas não muito, né? Ela tem validade algumas coisas, outras não, enfim. Né? Ela não é meramente algo de fachada, ela não é só para inglês ver, né? Mas ela não é uma Constituição plenamente efetiva como são as constituições normativas, né? E muito da análise das constituições brasileiras sempre ficou muito nessa classificação do Lowenstein. Isso começa a ser contestado num movimento que vão chamar, né, de novo constitucionalismo latino-americano, em que vão se eleger em alguns países, particularmente na Venezuela, na Bolívia, no Equador, assembleias constituintes plenamente democráticas, com uma espécie de vontade revolucionária de mudança, né? Gerando textos constitucionais comprometidos com transformações estruturais profundas, né? Seria algo que iria além do tradicional constitucionalismo social, constitucionalismo do bem-estar, que teria começado a fracassar na América Latina a partir dos anos 80 e 90, o neoliberalismo e as propostas de desmonte aí do papel do Estado na esfera econômica e social, né? E seriam constituições com grande ênfase na democracia participativa, na democracia direta. É engraçado porque quem vai começar a teorizar sobre são dois espanhóis, né? Sempre vem de fora, né? Que são o professor Roberto Viciano Pastor e o professor Rubem Martínez Dalmau, que chegaram a participar de alguns dessas constituintes aí na Venezuela, no Equador, na Bolívia, né? Chegaram a dar alguma assessoria, né? E aí o que eles falam? Lógico, puxando a sardinha para o lado deles, né? Eles vão dizer que é verdade que a América Latina começou a se reconstitucionalizar na década de 80, com o final das ditaduras militares, mas os processos, como o brasileiro de 87 e 88, não fazem parte desse movimento. Eles vão dizer que a Constituição brasileira de 88 ela antecipou várias das pautas, né, que são do novo constitucionalismo latino-americano, como questão ambiental, direitos dos indígenas e outras, mas ela foi elaborada por um congresso constituinte, não por uma assembleia exclusiva, então ela não faz parte desse movimento, né? No máximo que eles dizem, eles incluem no máximo a Constituição da Colômbia de 1991 como talvez a primeira desse novo movimento, mas o que eles chamam a atenção mesmo são as constituições da Venezuela de 99, a do Equador de 2008 e a da Bolívia de 2009. Né? Eu acho que eu discordo dessa opinião deles pelo seguinte, porque eles não tiveram a visão geral. Né? Eles quiseram, na verdade, só valorizar o trabalho deles, e eles não entenderam que o tal do novo constitucionalismo latino-americano ele está inserido num movimento constitucional muito mais amplo, que não é nem específico da América Latina, né, do final do século XX ou do início do século XXI. Né? É um movimento que a gente pode chamar das chamadas constituições transformadoras, que tem início na metade do século XX, em lugares que a gente nem imagina, como a Índia, em 49, e que abrange países de culturas absolutamente distintas, como a África do Sul, Brasil, Portugal, Espanha, a Índia, Venezuela, Colômbia, enfim. Mas todo que são países de culturas distintas, histórias distintas, mas que têm uma característica comum. E é isso que essa é a minha tese, eu acho que eu queria destacar. Eles estão situados na periferia da economia mundial. É isso que eles têm em comum. Eles têm problemas econômicos e sociais
em virtude da situação periférica deles, independentemente da história, da religião, da cultura, enfim, cada desses vários lugares são as mais absolutas e distintas. E vamos começar com a primeira desse modelo, que é a Constituição da Índia, de 1949. É uma Constituição interessante, que no Brasil ninguém presta muita atenção. A Constituição da Índia, não só ela é o marco da libertação jurídica, o marco jurídico da libertação do jugo colonial inglês, mas ela é uma espécie de documento revolucionário em termos econômicos e sociais. Teve todo um debate na independência da Índia e eles rejeitaram o modelo de desenvolvimento que o Gandhi pregava. O Gandhi pregava um modelo que dava ênfase às comunidades tradicionais locais, a uma economia tradicional, uma economia muito vinculada às populações locais. Os constituintes indianos rejeitaram esse modelo. Não é o modelo da economia da Índia esse. Pelo contrário, eles vão tentar estruturar um Estado que possa transformar as estruturas sociais e econômicas nas quais vive o povo indiano. E esses meios estão consagrados, né, num capítulo lá da Constituição da Índia, que é a parte 4 da Constituição, que se chama Princípios Diretores da Política do Estado. Directive Principles of State Policy. Né? Que vão prever uma série de políticas transformadoras. Por exemplo, algo que até hoje não se efetivou completamente, mas o fim das castas, igualdade de gênero, políticas de apoio à infância, políticas de combate à pobreza, políticas de emprego, de inclusão, de planejamento, uma série de políticas econômicas e sociais que eram e ainda são absolutamente transformadoras para a realidade indiana. E de onde vem essa coisa? De onde os indianos tiraram? De onde eles inventaram? Não caiu do céu. Né? E é interessante ver isso, porque a gente vê que as fontes das coisas acabam sempre terminando no mesmo lugar. Obviamente, quem fez a Constituição da Índia, né, aquela geração da independência da Índia, tem que ver o que eles pensavam, o que eles estudavam. Né? E onde eles estudavam? Eles estudaram na Inglaterra. Né? A Índia ainda era colônia inglesa quando eles estudaram. Eles estudaram na Inglaterra. Então, eles têm dois tipos de influência. Uma teórica, que é dos socialistas ingleses, como Harold Laski e outros, que tiveram grande influência nos anos 30, 40, 50. Mas não só. Esse texto dos princípios diretores da política do Estado, ele é diretamente inspirado numa Constituição concreta. Mas qual? De um país de língua inglesa que também tinha se tornado independente da Inglaterra, há pouco tempo, nos anos 30, quando eles estavam estudando na Inglaterra, que é a Constituição da Irlanda. Todo mundo esquece que a Irlanda foi colônia da Inglaterra também, né? A Irlanda foi a primeira colônia. Tudo que os ingleses vão praticar na África, na Ásia, na América, eles praticaram primeiro na Irlanda. Eles treinaram primeiro na Irlanda. E a Constituição da Irlanda tem um capítulo, um artigo, o artigo 45, que também chama Princípios Diretores da Política Social. Directive Principles of Social Policy, que trata também da igualdade dos cidadãos, da questão do emprego, da questão da função social da propriedade, da questão da inclusão, uma série de políticas sociais e econômicas visando gerar uma sociedade mais igualitária na Irlanda, né? Que, por sua vez, só para dizer, isso do mesmo lugar, é inspirado
os irlandeses esperaram no modelo alemão de Weimar, mas isso é uma outra história. Mas chegou na Índia, isso. E os princípios diretivos, então, né, são o centro do debate constitucional indiano, né? Tá vinculado não só a luta da independência, como também as políticas de igualdade que os indianos querem e queriam e ainda querem que continue sendo praticadas. Boa parte do debate constitucional indiano é em torno da efetividade dessas diretrizes, dessas diretivas que estão presentes aí no texto da Constituição indiana. E se nós vamos ler, a redação é extremamente parecida com outros textos constitucionais que nós conhecemos. Lógico, eles vão escrever em inglês, né? Mas eles vão ter a ideia, talvez inspirado na Irlanda, mas assim, de maneira mais estruturada, da Constituição como um plano de transformações sociais, de organização do Estado para essas transformações sociais. É interessante que esse modelo indiano vai ter sua influência na Ásia, que nós desconhecemos, né, porque a gente não estuda, mas tem constituições de países asiáticos que também estão se tornando independentes no início da década de 1940, no final da década de 1940, aliás, nos anos 50, como a Birmânia, né, que hoje é Myanmar, né, hoje é uma ditadura, mas se tornou independente como uma democracia. Vai ter em alguns países africanos, né, de língua inglesa, ela circula nesse meio. Mas essa ideia chega a dois lugares que aí nós conhecemos muito bem, já nos anos 70, que vão ser Portugal e Espanha, né? As constituições de Portugal e da Espanha vão ter uma estrutura muito parecida com essa estrutura da Constituição Transformadora indiana. A Constituição de Portugal, de 76, fruto do movimento de 25 de abril de 74, que derrubou o fascismo em Portugal, né? Ela é, na sua versão original, como todo mundo sabe, né, um documento revolucionário. O texto constitucional português chegou a prever expressamente que era objetivo da República assegurar a transição para o socialismo, no artigo 2º. Pois diz que era tarefa fundamental do Estado socializar os meios de produção e riqueza e abolir a exploração e a opressão do homem pelo homem. Estava lá no artigo 9º. Também defendia a apropriação coletiva dos meios de produção, no artigo 10º. Né? Ou seja, um texto absolutamente revolucionário. Lógico, é um texto que não podia prevalecer, né, na Europa, né? Ainda mais com o projeto, a partir do momento que Portugal encerrou a guerra colonial e deixou as suas colônias se libertarem a partir dos anos da Revolução dos Cravos, né? Portugal vai se voltar para a Europa, e vai se voltar para o processo de integração europeia. E para entrar na União Europeia, o preço não é barato, né? O preço é caro. Em Portugal teve que abrir mão de muita coisa nas revisões constitucionais de 82 e 89 para poder entrar na União Europeia, né? A Constituição Espanhola também, de uma maneira, lógico, não tão radical, mas também vai prever no seu artigo 9º as chamadas tarefas transformadoras de políticas de geração de renda, de emprego, de igualdade, enfim. É um modelo ibérico de construção transformadora, que é a contratação de Portugal contra a Espanha, de uma maneira mais radical em Portugal, uma maneira mais comedida na Espanha, e que vai ser transplantado para a América Latina. É o que a gente conhece como Constituição Dirigente. Tanto a portuguesa de 76, quanto a espanhola de 78, são constituições dirigentes. Em língua inglesa, elas seriam chamadas de constituições transformadoras. Mas nós chamamos de constituição dirigente. Por quê? Porque tirou essa expressão de um debate alemão, e aí foi, entre outros, foi o Canotilho quem traz esse debate, mas não é o único, mas é o principal, que ele vai trazer
o debate alemão a partir de um autor chamado Peter Lerche, que em 1961, escreveu uma tese lá de habilitação, né, de livre docência deles, sobre Constituição e proibição do excesso. Ele é dos primeiros a falar em proporcionalidade, nessas questões, nos anos 60 ainda. E ele vai dizer o seguinte, que todas as constituições elas vão ter algumas partes comuns. Tem as linhas de direção, os fins, os direitos, as repartições de competência, né? Mas, ele vai dizer, vai ter uma parte distinta das constituições modernas, que são uma série de diretrizes constitucionais que configuram imposições permanentes para o legislador, ou seja, aquele tipo de artigo da Constituição que diz deve ser feita uma lei tal, deve ser feito, por exemplo, nossa Constituição, Código de Defesa do Consumidor, deve ser feita uma lei sobre tal assunto. Ou seja, é uma diretriz que está impondo, né, uma atuação permanente para o legislador. Essas diretrizes é o que ele vai chamar de Constituição dirigente. Ou seja, um pedaço da Constituição que ele vai chamar de Constituição dirigente. Como são diretrizes permanentes, ele vai dizer que na Constituição dirigente tem discricionariedade do legislador. Por quê? Porque a Constituição diz o que ele tem que fazer, mas não diz o conteúdo. Tem que fazer um Código de Defesa do Consumidor. Agora, o conteúdo não é a Constituição que diz. Né? Quem vai dizer é o legislativo. Ele vai ter discricionariedade, ele vai ter que fazer lá o código. Mas o que vai ter nesse código é uma decisão do legislador. Essa teoria, o Canottilho traz e inverte e aumenta. Né? O Lerche está preocupado em definir que norma que vincula o legislador e vai dizer que nessas normas da tal da Constituição dirigente não tem a discricionariedade. O Canottilho vai falar outra coisa. Ele também está preocupado com a Constituição de Portugal, com a Constituição Revolucionária de 76, e como ela vincula o legislador, ou seja, como é que o legislador não pode burlar a vontade constituinte, né, a vontade revolucionária do constituinte português. Só que ele vai dizer o seguinte, não é um pedaço da Constituição, mas a Constituição inteira é dirigente, é chamada de dirigente. Ambos desconfiam do legislador. Tanto Lerche quanto Canottilho querem achar um jeito de vincular o legislador de alguma forma à Constituição. Mas o Canottilho vai muito mais além. Ele tem uma Constituição revolucionária e ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem uma Constituição aqui que dá para... que ela é praticamente um plano de transformações da sociedade. Ela tem um fundamento aí ela legitima constitucionalmente as transformações sociais e econômicas. Né? O problema central é um plano de legitimidade, de legitimação da política. Mas a ideia é que a Constituição ela não é só a garantia do que existe, mas ela também é um programa para o futuro. Né? No fundo, o que o Canottilho está defendendo é um projeto de mudança da realidade pelo direito. A ideia é que a Constituição tem que dar força, substrato jurídico, para a mudança social. Ela é um programa de ação para alteração da sociedade. Esse modelo, então, é um modelo que vai prevalecer nos países ibéricos. Seja de uma maneira mais revolucionária, como a Constituição Portuguesa de 76, seja mais reformista, como a espanhola de 78, que não vai propor, obviamente, transição para o socialismo, inclusive uma monarquia vai ser uma monarquia, né? Mas vai determinar um programa vasto de políticas públicas inclusivas e distributivas. E esse modelo chega para nós aqui na Constituinte. Né? Nos anos 80, é o modelo que chega, né, na Constituinte brasileira de 87 a 88, onde a Constituição brasileira segue esse modelo, né, de Constituição dirigente, modelo reformista espanhol,
mas inspirado no debate português e espanhol, que é, de novo, parecido com o modelo indiano, embora a gente não saiba. Ninguém na Constituinte sabia da Constituição da Índia, é óbvio. Né? Ninguém nem se interessou em procurar. Eles estavam discutindo a Constituição de Portugal, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, da Alemanha e da França. É isso. Né? O Constituinte brasileiro discute essas, né? Quando muito. No máximo a da Argentina, se for o caso, ou do México. Né? Mas o modelo é muito parecido. E esse modelo da Constituição indiana ganha nova força nos anos 90 com a África do Sul. A África do Sul, na Constituição de 96, também vai seguir o modelo indiano. Esse mesmo modelo de Constituição transformadora. A ideia de romper com a sociedade do apartheid por meio da Constituição, que eles chamam de transformative constitucionalismo, ou seja, constitucionalismo transformador. Ou seja, a ideia é que a Constituição é voltada para o futuro, ela tem que corrigir os erros do passado e das linhas de construção da nova ordem econômica e social sul-africana. É um modelo extremamente parecido com o que foi discutido na Índia no final dos anos 40 e nos anos 50, das diretivas de política social. No caso da África do Sul, centrado, obviamente, na superação da questão do apartheid. A Constituição brasileira, como vocês sabem, né, enfim, é uma Constituição dirigente, inspirada nesse modelo português e espanhol. O artigo 3º é onde isso fica mais claro. Ele incorpora um programa de transformações econômicas e sociais a partir de uma série de princípios de política social e econômica que o Estado deve realizar, né? E são princípios que na doutrina, né, o Pablo Lucas Verdú, na Espanha, vai chamar de cláusulas transformadoras, né, que está inspirado na Constituição espanhola, no artigo 9º, mas também na Constituição italiana de 47, que já tem alguma coisa disso. No artigo 3º, quando diz que a Constituição italiana é fundada no trabalho, né, e tem por objetivo remover todos os obstáculos de ordem econômica, social e que limitam, de fato, a liberdade e a igualdade do cidadão. Ou seja, a Constituição italiana já tem algo ali também, né, que a gente poderia chamar depois de... pode inspirar esse modelo. Né? Qualquer desses casos, a chamada cláusula transformadora, o que ela faz? Ela explicita o contraste entre a realidade social injusta e a necessidade de eliminá-la. Ou seja, ela impede que a Constituição considere realizado o que ainda está por se realizar, implicando a obrigação do Estado em promover a transformação econômica e social. Né? Toda a discussão que vai ter sobre a questão da eficácia desses artigos, seja o artigo 3º do texto constitucional brasileiro, seja o artigo 9º da Constituição espanhola, seja os princípios diretores da Constituição da Índia, né? Tem um ponto que tem que se levar em consideração. A eficácia deles não é incompatível com o fato de que, pelo seu conteúdo, a realização desses preceitos tem sempre caráter progressivo e dinâmico, de certa maneira, sempre inacabado, sempre uma tarefa a se realizar. A concretização desses princípios, desses objetivos da República, não significa uma prestação imediata, concreta, mas sim uma atitude constante, uma atuação constante do Estado. Né? No caso da Constituição brasileira, está explícita no artigo 3º o núcleo dessa cláusula, que é a superação do subdesenvolvimento. Olha lá, o desenvolvimento é o objetivo da República. Ou seja, o objetivo é superar o subdesenvolvimento. É superar a condição de país subdesenvolvido. Né? A importância disso, né, está no fato de que se tenta concretizar determinados objetivos, né, pela via constitucional. Não é uma norma programática, ao contrário do que alguns vão dizer, não tem nada a ver com essa categoria que, aliás, deveria nem mais ser utilizada, não tem fundamento nem teórico, nem doutrinário profundo, pelo contrário, norma
programática é a norma que não vale, né? Tanto faz a estrutura da norma, né? A norma que não vale. Ela pode ser considerada o que a gente chama de norma objetiva ou norma fim, ou seja, ela indica fins objetivos, né? Para dar legitimidade para a atuação do Estado, né? Aí o que é interessante é o seguinte, aí na questão central. Todos esses textos que eu mencionei aqui, Índia, África do Sul, Portugal, Espanha, Brasil, passando pelos países do chamado novo constitucionalismo latino-americano, eles enfrentaram e enfrentam vários desafios comuns. Um não falou com o outro. Lógico, aqui vem a influência de Portugal e da Espanha, mas não vem a influência da Índia, não tem influência da África do Sul. Na África do Sul não teve influência do Brasil, não teve influência de Portugal. Na Índia não teve influência da Espanha ou da Venezuela. Ou seja, os modelos, na verdade, são paralelos, não é que um deu no outro. Mas o que é importante, eles têm problemas em comum, né? São problemas de lidar com a questão da democracia, né? E com problemas comuns econômicos e sociais, de desigualdade, de miséria, de subdesenvolvimento. E não por acaso vão tentar encontrar soluções constitucionais similares, modelos de organização constitucional similares, apesar de não terem esse diálogo, né, que poderia justificar uma suposta influência. Tem influência nas ibéricas e na da América Latina, mas não tem influência da Índia na América Latina, não tem influência da África na América Latina e vice-versa. Né? Lógico, elas também vão ser criticadas, né, pelos setores conservadores, né? A gente já sabe disso. A nossa Constituição é todo momento acusada pelos setores conservadores de amarrar a política, né? De querer substituir o processo de decisão política pelas imposições constitucionais. Isso geraria ingovernabilidade do país. O país é ingovernável por culpa da Constituição de 88. O engraçado dessa crítica é que só os dispositivos constitucionais que são vinculados a políticas públicas e direitos sociais que ingessam a política, né? Só eles que retiram a liberdade de atuação do legislador e dos governantes. Tem gente que na crítica vai dizer, até vai usar o autor americano, John Elster, né, que vai dizer que os direitos sociais amarram as futuras gerações. Engraçado, acharam que toda e qualquer norma constitucional amarra as futuras gerações. Mas parece que são só os direitos sociais, né? Os direitos individuais, por exemplo, o direito de propriedade, não amarra ninguém. Isso é a liberdade plena e absoluta, né? Só os direitos sociais que estragam tudo, né? E é engraçado também que são os mesmos críticos desse modelo constitucional que vão defender as políticas de estabilização monetária e de supremacia das despesas monetárias sobre as despesas sociais impostas pela via justamente da reforma constitucional, né? De políticas de ajuste, de liberalização. Isso não amarra os futuros governos, aparentemente, né? Querer eliminar qualquer possibilidade de política econômica que não seja a do ajuste ortodoxo não é um problema para esses setores. Ou seja, a Constituição dirigente das políticas públicas dos direitos sociais, ela é prejudicial ao país, ela que causa ingovernabilidade. Já a Constituição dirigente, que eu chamo, né, de invertida, né? Ou seja, a Constituição dirigente das políticas neoliberais de ajuste fiscal, essa é ótima. Essa é uma maravilha, essa dá credibilidade e confiança do país junto ao sistema financeiro internacional. É essa a verdadeira Constituição dirigente. É essa a Constituição do ajuste fiscal que vincula
toda a política do Estado brasileiro a tutela da renda financeira do capital, a garantia da acumulação de riqueza privada. É o do teto de gastos, da emenda constitucional 95, né, que suspende a Constituição de 88 por 20 anos. As pessoas esquecem disso. Né? Estão querendo agora achar furo, brecha, né, ao invés de eliminar algo que suspende, na prática, o núcleo social da Constituição. As políticas sociais não podem ser efetivadas por 20 anos, graças à emenda 95 do teto de gastos. Né? No chamado constitucionalismo transformador, portanto, o papel do Estado na esfera econômica é central. É o Estado que é o agente encarregado de iniciar e garantir as transformações do sistema econômico e social. Não por acaso vai se dar destaque nesses textos a questão do planejamento, né? A questão da participação dos cidadãos nas decisões econômicas, a estrutura da atuação do Estado. E aí tem um dado interessante em relação à América Latina. Se formos analisar as condições econômicas da América Latina, particularmente do tal do novo constitucionalismo latino-americano, a gente tem que comparar com alguma coisa, né? E temos que comparar, então, com o modelo original do constitucionalismo do Estado Social, né? Que é o modelo social tradicional. Né? E aí o que a gente percebe? Que essas constituições vão tentar gestar mecanismos que até existem no constitucionalismo social. Por exemplo, direitos sociais, serviços públicos, planejamento, etc. Mas vão tentar ir além disso. Por quê? Porque o Estado o Estado na América Latina, tem que ir além do Estado social tradicional. Está numa realidade social e econômica muito mais complexa, com muito mais tarefas simultâneas para o Estado atuar. E eu posso dar um exemplo em relação ao Brasil, especificamente. A gente pensa no modelo constitucional brasileiro, temos um problema que as pessoas nem sempre se dão conta. Nós temos a concorrência simultânea de 3 modelos normativos. Temos o modelo liberal, de direitos e garantias individuais, separação de poderes. Temos o modelo social, de direitos sociais, previdenciários, ordem econômica. E o modelo democrático, de participação popular. Só que, ao contrário da experiência europeia ou norte-americana, onde existe uma espécie de estabilização progressiva desses modelos, então você tem a Constituição liberal, aí você tem a social, você tem depois a democrática, ampliando, né? O modelinho que todo mundo aprende, né? Não foi bem o que aconteceu no Brasil. No Brasil, na verdade, você tem uma constitucionalização truncada ali, com mistura de modelos, com cortes e com sérios déficits de efetividade. Então, ao contrário do que diz a história constitucional brasileira, tradicional, não existe uma passagem natural e tranquila de modelos. Não foi, inauguramos nossa vida independente sob o constitucionalismo liberal luso-brasileiro. Né? Estava lá nas constituições de 1924 e 1991. A partir de 1930, ingressaríamos no constitucionalismo social e depois, a partir de 88, no constitucionalismo democrático. Né? Na verdade, o que tem é uma série de passagens truncadas, avanços e recuos mútuos complementares do modelo liberal, social e democrático. O modelo liberal não se implementou completamente. Aliás, a prova disso é a discussão que a gente tem até hoje sobre liberdades e garantias fundamentais. São discussões que não caberiam num país que, em tese, tivesse o constitucionalismo liberal garantido, efetivado, né, assegurado, desde presunção de inocência até outras. Discussão sobre o sistema eleitoral, a típica coisa de um constitucionalismo liberal. Isso não está garantido.
Isso não está efetivado. Modelo social nem se fala, né? E o democrático também. Então, na verdade, são parcialmente implementados com uma série de complicações, né? E para entender isso, para poder entender isso, a gente tem que sair da visão tradicional do constitucionalismo, né, que abomina a política, né? E a gente não pode esquecer, direito constitucional é direito político. Não adianta. Não adianta não gostar de política, não gostar do político. Direito constitucional é direito político. Lógico, a Constituição não pode ter a pretensão de querer resumir nela toda a questão política, a totalidade da política. Esse é um dos problemas da teoria da Constituição dirigente. Parece que ela faz tudo sozinha, né? Só que se esquece que sem Estado, sem política, sem a administração pública, sem toda a estrutura administrativa, política do Estado, não se concretiza nada da Constituição, né? Não se pode despolitizar as questões constitucionais caindo numa espécie de positivismo jurisprudencial, que no Brasil vira isso, né? Ah, o Supremo decidiu tal coisa, e parece que é a verdade última na Terra, né? E o Supremo decide com base na teoria da Suprema Corte Americana, do Tribunal Constitucional Alemão, eles disputam ali qual é, uma vez é um, uma vez é outro, então eles misturam, né? E ninguém fala da realidade concreta do país, dos problemas concretos, das questões efetivas, né? Simplesmente é como se vivêssemos num universo paralelo. Então a política está ali de um lado, o Supremo está de outro, né? E aí a política reclama que o Supremo interfere nela, né? Mas também ela não está preocupada com a Constituição, né? Porque esse é o Maurício Fioravanti, o historiador do direito constitucional italiano, recentemente falecido, ele falava com todas as letras: o risco de uma Constituição desprovida da política é uma política desprovida da Constituição. É isso que acontece, né? É isso que acontece, né? Então, quando você tira a política da Constituição, a política também tira a Constituição da política. É a reação natural. Então, viram um universo que não se falam, né? Elas falam muito pouco, né? A Constituição tem que ser compreendida de acordo com o papel que ela desempenha no processo político. O processo constitucional tem que ser reorientado para a reflexão dos conteúdos políticos, inclusive de política econômica, né? E aí, nesse sentido, Karl Loewenstein, que a gente mencionou no início da fala, tem sua razão quando ele diz que a teoria da Constituição tem que ser uma explicação realista do papel que a Constituição joga na dinâmica política. E para encerrar, quer dizer, esse debate todo, talvez para compreender o constitucionalismo latino-americano, constitucionalismo periférico, se preocupa com essas questões de desenvolvimento e subdesenvolvimento, da mesma maneira que o indiano, o sul-africano e outros, talvez se justifique uma espécie de volta à La Salle, né? Já dizia o Kelsen, né? No texto dos anos 20. Volta à La Salle em que sentido? Para se ter consciência que as concepções exclusivamente normativas de Constituição não conseguem entender a Constituição em si, na sua totalidade, no seu funcionamento. A Constituição também inclui, e é lógico, e essa é a limitação do Lázaro, não se limita a eles, os chamados fatores reais de poder, ou seja, as forças ativas que conformam as instituições jurídicas, que, quando são colocados numa folha de papel, se tornam um direito, né? Então, não dá para reduzir a questão do constitucionalismo brasileiro, do constitucionalismo latino-americano, do constitucionalismo transformador, a ideia da Constituição como folha de papel. Não é isso que a gente está falando, né? Isso é a visão simplista. É óbvio que são constituições as constituições latino-americanas, elas não têm plena efetividade, mas elas têm, sim, impacto político, social e jurídico incontestável. Tanto tem que geram todo o debate que a gente conhece, todas as críticas, todo esse
todas essas discussões. Mas o que se deve chamar a atenção, como contribuição do La Salle, e aí talvez seja útil para entender a nossa realidade constitucional, é que as questões constitucionais são também questões políticas, são também questões de poder. E isso fica muito claro quando se analisa os estados e as constituições da América Latina e toda a sua preocupação em tentar superar a sua condição periférica, em tentar ter um projeto de desenvolvimento que possa abarcar a maioria da sua população. Ou seja, é interessante, aí eu encerro, a gente tentar entender esse modelo constitucional brasileiro e mesmo latino-americano num contexto maior, em que nós temos aí uma série de outros de modelos constitucionais concorrentes muito parecidos, né? Muito parecidos, como o indiano, como o sul-africano e outros, que mostram que países da periferia do capitalismo, subdesenvolvidos, com problemas graves de desigualdades sociais e econômicas, apesar de culturas diferentes, histórias diferentes, referências diferentes, chegaram a soluções constitucionais extremamente parecidas, que é um modelo chamado genericamente aí de constituições transformadoras. Bom, muito obrigado aí pela atenção e agradeço mais uma vez ao professor Antônio pelo convite de poder estar aqui hoje com vocês. Professor, nós é que agradecemos enfaticamente esta valiosíssima aula em que o senhor nos brinda com o que eu diria aqui de uma aula de direito constitucional ou de constitucionalismo comparado, a partir desta vertente das constituições transformadoras, a partir da Constituição da Irlanda, que de alguma forma o senhor lembrou, influenciada pela Constituição de Weimar, né? Os alemães aí na base desse movimento e que se alastrou das constituições asiáticas, ibero-europeias, África e América Latina, Brasil, Colômbia, Equador, Bolívia, Venezuela. E, ao final, o senhor nos dá também uma aula profunda sobre o que quais são os elementos, quais os fundamentos desse novo constitucionalismo transformador, portanto, que é um paradigma de interpretação e aplicação desse direito constitucional. E essa tensão permanente entre Constituição e democracia e os seus efeitos especificamente socioeconômicos, porque é aí que reside a verdadeira e efetiva transformação no sentido da Constituição dirigente transformadora. Muito obrigado, professor, por esta aula. Com certeza eu vou assegurar a você que nós, além de ouvir atentamente esta sua exposição aqui hoje, ela será objetivo de reestudo nos grupos de estudos aqui do nosso programa Prunarte, Direito Constitucional, e reestudo nas próprias aulas da disciplina da pós-graduação, temas em Direito Constitucional. É uma bela exposição para iniciar semestralmente os programas de disciplinas que tratam de temas de Direito Constitucional. Muito obrigado mesmo, professor. Eu queria aqui, professor, com a sua antes de começarmos a nossa conversa, nossos alunos vão propor aí, com certeza, a você questões, dúvidas e tudo mais. Eu quero registrar aqui a presença, que muito nos honra, de 3 professores
o professor Ramiro Chimures, que é da Universidade de la República Uruguaia. Está aqui conosco. Professor Ramiro, mais uma vez, muito bem-vindo, senhor, que bom. Eu iria te pedir para você se anunciar, você deixa a gente descobrir aqui, né? Professor Ramiro, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu estou incógnito aqui, somente incógnito. Muito bom, que bom, professor. Então, na conversa com o professor Gilberto Bercovitch, reserva você aí uma manifestação, um diálogo com ele, com certeza. Eu quero registrar aqui também, professor Bercovitch, a presença da minha colega, a professora Adriana Campos, que atua e pesquisa, estuda e ministra direito constitucional na vertente eleitoral, né? Professora Adriana Campos, Adriana Campos, vamos deixar aqui. E também temos aqui a professora da Universidade Federal de Uberlândia. Parece que a professora Adriana está querendo falar ali, mas o microfone dela não está deixando. A professora Giovana Mello, que também nos assiste aqui, nos dá a honra de participar. Professor Bercovitch, o senhor fez nesta hora de exposição, um pouco menos, uma exposição extraordinária, nos leva a rever aí inúmeras questões cruciais do direito constitucional contemporâneo. O senhor mencionou nosso Supremo Tribunal Federal, falou, inclusive, do positivismo jurisprudencial, que eu concordo plenamente. Eu só abro um parênteses para dizer que a professora Adriana, com algum problema, escreveu aqui uma mensagem, não estou podendo falar, e disse que a sua exposição foi uma exposição notável, professor. Tá. E a professora Giovana ainda está aí ainda? Bom, se tiver, assim que puder, pode manifestar também. Mas eu queria, professor... Professor, só uma coisinha, pode? Professora Adriana. Pois não, professora. Falar o apelido, tá? Falar seu nome, Antônio Gomes. Angofas, não vou... Pode falar Angofas. Pois não. Professor Bercovitch, eu fui orientanda de um amigo seu, professor Washington Albino. O professor Washington é mais que um amigo, o professor Washington era o nosso chefe. Ele é que me ensinou tudo e eu fiz mestrado, foi com ele. O professor Washington era uma grande figura, o pai do direito econômico. Não é? No final, ele pediu até para outra colega assinar, porque ela ia fazer um teste público, um concurso público. Aí eu falei, tá, pode, mas não gostei muito, não. Foi ótimo, tá? Obrigada mesmo, aprendi muito. Eu agradeço. Obrigado, professor. Pois bem, professor, a gente, às vezes, também espera muito das cortes constitucionais. E até criticamos muito a Supremo Tribunal Federal. O professor Villegas, ele, ao teorizar aí sobre constitucionalismo, que ele denomina, salvo engano, conversacional, diz que para que um texto constitucional se torne efetivo, ou um direito se torne efetivo, precisa ter três coisas: normas boas, um judiciário disposto a aplicá-las e movimentos sociais que dê sustentação e respaldo a essas cortes constitucionais, que se dispõe a isso. O senhor
acha que a nossa Corte Constitucional se acomodou mais nos interesses das forças reais de poder, eventualmente, pretensamente, procuram apropriar do sentido da Constituição e abandonou um pouco a compreensão, a autocompreensão do seu papel nesta perspectiva do constitucionalismo que o senhor nos coloca? E, não a meu ver, eu submeto também a sua apreciação, não faltam exemplos desses países que o senhor mencionou. Por exemplo, a Constituição colombiana, a Suprema Corte colombiana, ela é um paradigma de jurisdição, pelo menos compreendo assim, de jurisdição constitucional dentro dessa perspectiva do constitucionalismo transformador que o senhor coloca. A mesma coisa, a Constituição, a Suprema Corte sul-africana, que também tem uma jurisprudência direcionada para essa função transformadora da Constituição dirigente. Mesma coisa a Constituição da Índia, né? Nesse sentido, a Constituição colombiana, a Suprema Corte colombiana, se nossa Suprema Corte se inspirasse um pouco lá no que ela fez, pelo menos naquela época das sentenças denominadas estruturais, ela chegou a determinar ao poder executivo que formulasse políticas públicas transformadoras, sobretudo em relação, por exemplo, um exemplo eloquente da alocação daqueles deslocados das Farc, que é uma emblemática decisão estrutural da Corte colombiana, que determinou que o Poder Executivo atendesse ao direito fundamental daquela população de ter lugar fixo para morar, enfim, ter o seu espaço geográfico. Então, eu pediria a você, professor, os seus comentários aí extensivos ao papel das Cortes Constitucionais nesse modelo que nós estamos mencionando. E será que esse modelo também, além dessa questão, ele estaria hoje, eu não diria sepultado, mas neutralizado? E o senhor vê perspectiva de reação desse constitucionalismo, do ponto de vista da sua efetividade, das instituições conseguirem revigorá-lo, ou pelo menos dar-lhe a efetividade que se espera dele. E, enfim, muito obrigado, professor. E quando o senhor quiser e puder, pode manifestar sobre isso. E depois eu vou abrir, depois em seguida a gente pode deixar em aberto e os professores presentes poderiam dar também a sua contribuição. Bom, professor, tem uma visão aí distinta da sua. É o seguinte, não é que a gente espera muito das Cortes Constitucionais, eu não espero nada delas. Mas, assim, isso é um fenômeno que aconteceu primeiro na Europa e depois aconteceu aqui em outros lugares, porque é um fenômeno de usurpação de espaço político, de poder político, pelas Cortes Constitucionais. O Fioravante mostra isso na Europa. Como a partir dos anos 50 e 60, o Fioravante até explica, o modelo constitucional europeu do pós-guerra, né, o modelo de Estado Social, né, de construções sociais, como a italiana, como a francesa, enfim, outras, tinha um sujeito ali histórico, vamos dizer assim, um agente, que era o partido político de massa. Era a ideia que ele que faria vamos dizer assim, a ligação entre o sistema constitucional e o sistema político, né? Eram países parlamentaristas, enfim, e que o partido podia ter uma grande importância. Só que acabou não sendo, por uma série de circunstâncias. E as Cortes Constitucionais começaram a ganhar espaço, né, dos partidos, do legislativo, do executivo. E é um processo que começou na Europa nos anos 50 e 60, e que aqui vem depois pós-88.
Qual que é o drama no Brasil hoje? O legislativo não está nem aí para as políticas públicas. O legislativo está preocupado em garantir a próxima eleição. E aí o Supremo acaba assumindo espaço e quer assumir esse espaço, não é só se espera, eles querem, eles adoram fazer esse papel de ser o último a tomar as grandes decisões. Aí depois, quando se reclama, quando o sistema político reclama, é que é lógico, a gente está agora num momento de radicalismo num governo que não é normal. Mas o Fernando Henrique também reclamava do Supremo, o Lula também reclamava do Supremo. Vários reclamam, não é só o atual. Né? Com o atual esquece uma patologia. Né? Mas a questão é, você tem um momento mais radicalizado agora. Mas a questão é, você tem uma interferência a todo tempo. Interferência para manter privilégios. E aí eu discordo. E tem uma série de autores que criticam a Corte Constitucional da Colômbia, a Corte Sul-Africana, a Corte Constitucional da Índia, o Tribunal Constitucional da Índia, é totalmente criticado pelos autores justamente por atuar na direção oposta dos princípios diretivos, para não efetivação, para esvaziamento do conteúdo deles. Né? Como, aliás, acontece em geral na maior parte dos lugares. Tem um autor americano, Mark Tushnet, né? Ele tem um livro interessante que chama Strong Courts, Weak Rights, que ele analisa o Canadá, a África do Sul, qualquer outro, a Austrália, a Nova Zelândia, né? Que todos tinham sido recentes cortes constitucionais. Ele mostra como as cortes constitucionais esvaziaram os direitos sociais. No Brasil, não preciso nem dizer, eu sou especialista no assunto, o Supremo Tribunal Federal legitimar a reforma trabalhista não tem pé nem cabeça. Porque a Constituição 88 pode ter várias coisas, ter várias questões. Mas uma coisa acho que é meio óbvia na Constituição 88, falei o artigo 7º, 8º, 9º, 10º, ela protege o trabalhador. Expressamente, de maneira bem detalhada, inclusive. E aí vem dizer que a reforma é constitucional com o argumento, não, porque a Constituição foi feita antes da queda do Muro de Berlim. Como se a gente vivesse numa república soviética. O Brasil vivia no comunismo, a gente não sabia, né? Avisaram para a gente agora, né? Ainda bem que o Supremo, praticamente o ministro Barroso, nos lembrou disso. Né? Que a gente vivia no comunismo. Né? E ninguém tinha percebido, né? E ninguém tinha percebido. Quer dizer, aí a expressão que você fala lá do constitucionalismo, agora eu não esqueci o autor, o primeiro que você falou, que os Villegas. O Legas tem que respaldar as coisas. Não, os movimentos sociais têm que respaldar a política. O plano desse país é o quê? Você só consegue ampliar direitos por meio da política, você só consegue no parlamento, no executivo, nos movimentos sociais. É assim que funciona. O judiciário ele não é o agente disso. Aliás, ele nem consegue, ele não é feito, não é preparado para isso. Não é só a questão de... judiciário é feito para outro tipo de demanda, uma outra forma de lidar com os conflitos da sociedade. Né? O problema é que as constituições, desde as sociais, desde o modelo de Weimar, da Itália de 47, a nossa de 46, depois agora as outras constituições, como essas constituições transformadoras, constituições dirigentes, elas foram pensadas, e aí talvez isso tenha sido equívoco, não tenha sido concretizado, foi o erro, talvez, o engano, elas foram pensadas para democracias de constante mobilização. E o que a gente viu, especialmente no caso da América Latina no pós-anos 80, também está sendo pensado para uma democracia como era a nossa entre 45 e 64, que tinha mobilização o tempo todo. É por isso que ela foi derrubada. Ou a do Chile antes do Pinochet, ou a da Argentina do peronismo, enfim, são sociedades de constante mobilização popular, de constante embate político. Né? O que acontece na redemocratização da América Latina é que vão ser democracias que vão ter baixa intensidade. Elas são democracias eleitorais, então tudo bem, de 2 em 2 anos todo mundo vota. Né? Agora estão querendo que a gente não vote mais, mas enfim, até então, de 2 em 2 anos, todo mundo vota. Mas é isso, né? E fica por isso mesmo.
não é o próprio preconceito que a elite política, a elite jurídica trata participação popular, como, por exemplo, plebiscito e referendo, né? Quando você fala em plebiscito e referendo, nossa, você está defendendo, parece que está querendo implantar o regime fascista ou nazista no Brasil. Não, um absurdo. Só que é algo que existe em qualquer democracia consolidada. Os Estados Unidos fazem referendo toda hora, os Estados Unidos fazem toda hora. Não abala os pilares da democracia americana ou da democracia, pelo contrário, reforça. Né? Mas aqui você fala em plebiscito e referendo, você é... Agora o xingamento é bolivariano, né? Você é bolivariano, chavista, né? Enfim. Porque o Chaves fez, o que, aliás, fez muito bem. A população participar dos debates, atuar nos debates de maneira mais intensa, é a chave da concretização desses direitos, e não deixar na mão de 10 iluminados, 11 iluminados ou 15 iluminados que, dependendo do bom humor, né, podem garantir ou não determinado direito ou não, a partir do imponderável, a partir do absolutamente imponderável, sendo que em questão de direitos sociais não tem dúvida, eles só retiram. Eu dou outro exemplo, aliás, que é o mandado de injunção. O mandado de injunção, que na época da Constituinte de 80 foi visto como grande solução, né? Porque imagina, o judiciário vai poder dar o direito que não está regulamentado. Nunca aconteceu. Nem tinha como. Né? Não era isso também que se queria. E falaram que o Moreira Alves matou o mandado de injunção, tudo isso. Né? Foi toda aquela discussão dos anos 90, do fim dos anos 90. Aí eu lembro muito bem, quando ele foi ressuscitado, no início dos anos 2000, foi pelo Eros e pelo Gilmar que ressuscitaram o mandado de injunção para acabar com greve de servidor público. Porque a greve no serviço público até hoje não está regulamentada. Né? É hoje. É uma das várias questões que estão há 34 anos pendentes. Né? Ou mais, né? São 34, acho que são 34, né? 34 anos pendentes. E aí, para resolver, como tinha estava tendo greve não sei aonde, foi para o judiciário interferir e acabar com a greve. Não tem regulamentação, então dou a injunção para acabar com a greve. Aplico a lei de greve do serviço privado, não pode falar disso, disso acabou. Foi para restringir. Quando eles atuam, geralmente, lógico, tem uma outra exceção, mas em boa parte é para restringir direitos, não é para ampliar. Então, eu tenho essa visão muito negativa das cortes constitucionais de uma maneira, não só do Brasil, não. Do Brasil, lógico, ela tem seus exageros, enfim. No Brasil, o princípio que vale é da livre iniciativa. Né? A livre iniciativa é acima de tudo, é a base de tudo, segundo o ministro Barroso, é o princípio mais importante do universo. Nada pode superar a livre iniciativa, não é? Tudo é com base na livre iniciativa. Né? Agora, então, o Brasil tem seus problemas típicos, mas esse é um modelo geral. Né? Isso é criticado, seja na Alemanha, seja na Itália, seja na Espanha, em Portugal, ou na Índia, ou na Colômbia, ou na Venezuela, ou enfim. O movimento essa ampliação do papel do judiciário nas questões políticas, econômicas, sociais é extremamente complicado. Nos Estados Unidos isso também tem problemas sérios também, né? Não é tão, não é é engraçado, né, que as pessoas têm a visão idealizada da Constituição dos Estados Unidos, né? A Suprema Corte decide, todo mundo aceita. Não é assim, não. Está cheio da história americana de embate de presidente com a Suprema Corte, do Congresso com a Suprema Corte. Não é assim, a Suprema Corte decidiu, então todo mundo fica quieto e vai para casa. Né? Tem embate. Teve de presidente não cumprir decisão da Suprema Corte. Tem vários. Tem vários. Do Congresso não cumprir. E falam, quem tem o órgão de soberania sou eu que sou eleito pelo povo, não é você. Né? Então, tem o choque entre esses... e que faz parte, né, dentro da civilidade, né? O embate faz parte, né? O que não pode fora da civilidade. Né? E descambar para o autor, mas o embate faz parte. E as pessoas aqui não estão acostumadas, acho que todo mundo
tem que falar amém e pronto, né? Não é bem assim. Porque você tem visões equivocadas, que a gente não estuda. Da maneira que a gente não estuda constitucionalismo latino-americano, a gente não estuda português, a gente não estuda muito menos o americano, que todo mundo adora citar, mas ninguém sabe o que é o constitucionalismo americano, que é extremamente peculiar. É um caso único. É um modelo de common law com constituição escrita, é um negócio totalmente diferente do resto. Verdade. Não, e tem todas as suas Com certeza. idiosincrasias. É verdade. Professor, dá vontade da gente conversar a noite inteira, não coloco, mas eu vou aqui me conter e vou abrir aqui para todos os participantes e especialmente os professores, colegas que estão aí, que fiquem à vontade para se manifestar. Pois não. Todo mundo está plenamente satisfeito. Como é que é, professor? Oi? Está todo mundo plenamente satisfeito. Não, eu estou vendo aqui, o professor Ramiro está ali matutando várias. Aliás, já levantou a mão. Professor Ramiro, pois não, fica à vontade. Eu solamente levantei a mão assim, solamente, não disse nenhuma sola palavra. Não acredito. Realmente é uma provocação mineira, mas é muito difícil falar assim com o professor Bercovitch, porque domina muito bem a sua área. Parabéns pela palestra. Eu entrei tarde a sua apresentação. Está uma outra apresentação agora. Estava falando uma coisa interessante, porque aí se falou da a Constituição de Bismarck, em algum momento, e quando nasce a Seguridade Social, direito à Seguridade Social, quando Bismarck fala com empresários, que tem que sacar a grana, porque senão não vai nascer a Seguridade Social. Aí vem outro debate, porque se você que prefere um sindicato, prefere um mundo sem sindicato, que estamos falando de 2019 em Minas Gerais, a mesma coisa. E a mesma questão se está debatendo agora com a educação em México. Direito à educação no sindicato, qual é o rol dos sindicatos agora, qual é o modelo da Constituição mexicana, qual é o avanço e o retrocesso da educação pública frente ao neoliberalismo com o Tratado Estados Unidos, Canadá, México, ou seja, o desmantelamento da educação pública no México. E eu lembrei essa coisa aí, e a outra coisa que eu sempre uma provocação aí, que é o Jean-Paul Sartre falava que há juízes que são incorruptíveis. Ninguém pode obrigar a ela a fazer justiça, né? E muitas vezes a narrativa não é somente a instituição, senão o mensagem político que se construi detrás dessa narrativa. E para minha surpresa, eu não vou dar nomes aqui, mas vocês já conhecem, que alguém do Supremo Tribunal Federal fala, não, aqui não foi um momento da ditadura no Brasil. Um movimento somente, apenas um movimento. Ou seja, se a partir do Supremo você pode ter a Constituição mais bonitinha do mundo, mas se não tem efetividade de direito, não posso continuar. Eu tenho uma anedota pequena. Um professor de Direito Constitucional da minha Faculdade de Direito de lá, ele estava já praticamente aposentado. Quando chegou a ditadura militar, chegou a ele como presidente, de fato. A primeira coisa que tinha que fazer era uma espécie aqui se chama actos institucionais, antidemocráticos. Eu acho que o Brasil é a mesma coisa, não? Aí, não? E ele falou, não, eu entrei por essa porta da faculdade, eu não posso, fui professor de Direito Constitucional desta Casa de Estudos, eu não posso assinar isso. Sabe qual foi a solução, professor?
você já não é mais presidente, vem outro presidente. Agora, somente para culminar aí a frase de Carnelutti, mostrei um italiano também para o diálogo, que Carnelutti dizia: não deixeis, ante todo, seduzir por um mito de legislador, mas bem pensado em juiz, que é verdadeiramente a figura central do direito. Um ordenamento jurídico se pode conceber sem lei, mas não sem juiz. É bastante mais preferível para um povo ter mala lei com bons juízes que malos juízes com boas leis, com boa lei. Essa é a expressão de Carnelutti. Mas do direito processual daqui do Uruguai, Eduardo Couture falava que o juiz vai depender, na última instância, o que seja como homem, como cidadão, ou seja, o dever da formação cívica. Eu acho que, em um programa de pós-graduação, que estamos discutindo estas situações, é muito relevante a formação de cidadãos, de homens e mulheres comprometidos com essa realidade. E eu concordo com o professor Bercovitch. Eu não espero muito as Cortes Supremas, não espero, não. Muitas vezes são instituições que estão alejadas do povo, a necessidade do povo. E essa narrativa que falei hoje é uma provocação, respeitosa provocação, mas eu, como homem de direito, não posso conceber essa narrativa de um membro do Tribunal de Justiça. Eu não posso conceber, porque ele é um homem de direito. E não posso faltar à verdade. Então, quando começamos a aceitarmos que se possa faltar assim a verdade gratuitamente, perdemos a responsabilidade, perdemos o respeito por o outro. Essa é a minha preocupação. Mas, como sempre, escutar o professor Bercovitch, sempre é uma satisfação aprendendo essas coisas aí. Mas você obrigou a levantar a mão, o professor Antônio não queria falar nada, viu? Muito obrigado, parabéns a todos, colegas, amigos, e muito obrigado. Professor Bercovitch, quer fazer alguma consideração aí? Eu sou Ramiro, a gente está... o problema é que na faculdade de Direito, as pessoas têm uma visão idealizada, às vezes aprendem visões idealizadas das coisas. Quantas a gente não escutou nossos professores falando: eu fiz parte de uma comissão para fazer um projeto de lei, ele estava tão bom, mas aí no Congresso estragaram. Porque é como se o Congresso estragar. Não, o Congresso, lógico, tem interesses dos mais variados tipos, legítimos e ilegítimos, tanto faz parte do jogo. Né? É óbvio que não é só aquela coisa perfeita do técnico que vai sair a lei perfeita. Né? O Congresso é o lugar onde se disputa, e se ganha e se perde. Tem leis boas, leis ruins, leis muito boas, enfim. Leis foram estragadas, leis foram melhoradas. Né? Faz parte do jogo. Né? Agora, o problema todo é o seguinte, é que no Brasil, não só no Brasil, mas assim, no Brasil isso é evidente, desde a redemocratização se fez uma campanha de, lógico que também, como diz meu amigo Lênio Streck, né, o réu não se ajuda, de deslegitimação do político. O político é o corrupto, o político é o bandido. E o juiz ou o promotor, pelo menos, é o salvador da República. Só que eles são humanos também, assim, eles estão num contexto, estão num tipo de formação distinto, não tem necessariamente que decidir sobre aquelas questões, ou não tem legitimidade necessariamente para decidir sobre determinadas questões, né? E também defendem interesses. Tem gente que também está lá defendendo interesses. Tem interesse de ex-cliente, de futuro cliente, de meio social, enfim. Também está defendendo interesses. Né? Então, da mesma maneira que o político ele pode ser corrompido, ou ele pode não ser perfeito, o juiz também. O juiz não é super-homem, o juiz não está fora da realidade, fora da sociedade. Né? Tem que entender isso, e deixar de ter essas idealizações. Né? Para poder entender que o Poder Judiciário faz política. Só que a política que ele faz não pode ser a mesma do Legislativo
ou do Executivo, nem nos mesmos termos ou do mesmo jeito. Até porque ele tem mais restrições, porque ele não tem a legitimidade do voto. Né? Então, ele tem outro tipo de atuação. São atuações paralelas, né? Que às vezes tem conflito, às vezes não tem. Mas a questão é, o que aconteceu foi simplesmente uma abertura de uma avenida aí, o Poder Judiciário interferir, e de propósito, muitas de propósito. Tem questões que o Judiciário resolve porque o Legislativo não quer resolver mesmo, porque acha que vai perder voto, não quer saber, enfim. Né? Tem tudo isso, tem estratégia política e tem também um Judiciário também que quis mostrar que seria a vanguarda iluminista da salvação da República, como diz aí um dos nossos ministros do Supremo, né? Igual dizer que ele é vanguarda iluminista, né? Só que quem precisa de vanguarda iluminista não é a gente, né? Até porque quem diz que ele é iluminista, né? Acho que ele não é bem iluminista, não. Se é um iluminismo bem chinfrinzinho. Mas, enfim, então, então eu quero o iluminismo do Rousseau, eu não quero o iluminismo dele. Né? Eu quero o iluminismo do Voltaire, eu quero o iluminismo de Diderot, eu não quero o iluminismo do ministro Supremo. Né? Eu quero o iluminismo de verdade. Né? Eu quero o iluminismo do Kant, eu não quero o dele. Né? Esse é o ponto. Né? Enfim, tem que entender o papel das coisas e quais são os limites e as possibilidades. E, de novo, para as constituições, as constituições foram feitas para democracias de mobilização. E o que se fez foi justamente desestruturar as democracias. Né? A mobilização popular, enfim, as várias maneiras de atuação, que não é só pela política partidária, enfim, as várias maneiras dos movimentos sociais, das pessoas poderem tentar participar da vida pública. Muito bem. Vamos, os alunos, os pesquisadores que quiserem... Professor, pois não. Stephanie, eu não sei se você falou, Yara, só para me confundir, mas só para intermediar esse contato agora, esse momento, né? Na verdade, a gente recebeu uma pergunta no chat, e eu não sei se o Alisson ainda tem interesse, mas ele estava com a mãozinha levantada também, de repente oportunizar, e não vou deixar de aproveitar minha deixa, né? Já que eu abri meu microfone aqui, de agradecer ao professor Gilberto Bercovitch pela exposição, de fato foi uma viagem interessante na história constitucional, né? E, professor Bercovitch, se o senhor puder também trazer um pouco para a gente do seu conhecimento relacionado a perspectivas em relação a planejamento dentro do contexto constitucional, né? O senhor falou sobre esses princípios diretores de políticas públicas, a gente sabe a importância que existe da existência, né, de um planejamento das políticas públicas, a Constituição fala sobre a importância desse planejamento, qual que é a sua impressão hoje a respeito disso, que eu não vou influenciar, não, falando da minha, mas queria te ouvir um pouco sobre isso. E tem essa pergunta do Almir, né, no chat também. Eu posso ler? Como que o senhor prefere que a gente faça? Pode ler, pode ler. O Almir fala o seguinte: boa noite a todos e todas. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Gilberto Bercovitch. Professor, na sua compreensão, ainda é possível sustentar o modelo de uma Constituição dirigente no Brasil, tendo em vista avanços das políticas econômicas neoliberais de ajuste fiscal, contra o conteúdo compromissório e socioeconômico da Constituição de 88? Como o senhor compreende o papel da Constituição de 88 nesse embate entre Constituição dirigente das políticas públicas de redução de desigualdades sociais e a Constituição dirigente invertida? Obrigada. Na verdade, são duas perguntas dele e a minha provocação sobre planejamento, por enquanto. E tem, acho que é o Alisson, né? E o Alisson, você quer? Seu microfone está fechado. Professor e todos, boa noite. Eu queria só saber o ponto de vista do professor, qual o conceito para ele de Constituição. Ele falou das normas
programáticas, se eu não estou enganado, que elas não existiriam, e se ele se apoia em qual método interpretativo da Constituição Federal? Até vou interromper aqui. Obrigada, Alisson. Professor Bercovitch, eu sei que o senhor tem horário limitado, tá? Se quiser direcionar nossas perguntas já focadas e fazer o fechamento também, a gente agradece. Bom, sobre a questão do planejamento. O planejamento é um problema de... no Brasil, o planejamento é um paradoxo. Eu não conheço uma pessoa que fale contra, que é contra planejamento, que não acha planejamento ruim, mas no Brasil não existe planejamento, não existe legislação sobre planejamento desde 1978, quando se revogou a legislação dos atos complementares, né, no processo de abertura, se revogou o ato complementar 43, que era a legislação de planejamento, e desde então nunca foi feito. A Constituição exige, está lá no artigo 174, parágrafo 1º, a legislação do planejamento não se faz. Não tem nenhuma não se tem nenhuma previsão sobre sistema de planejamento que se faz. Tenta enganar os outros. Foi acontecendo no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, que foi reduzir o planejamento ao plano plurianual, que é uma lei orçamentária prevista no artigo 165, que é uma mera previsão de gastos. Assim, não quer dizer, isso não é planejamento nem aqui nem na China, mas muito menos na China. E a gente chega no paradoxo, que na verdade, o país ele gira em falso em termos econômicos há 40 anos. Não sai disso, fica rodeando. Não tem planejamento, não tem resultado, não tem nada. Embora, apesar de... O sistema político parece que se conformou com isso, ficou preocupado só com a estabilização monetária e ficou por isso mesmo. Aí depois vem esse discurso aí de desmonte do Estado e acabou toda a discussão sobre planejamento. Aí eu gosto de contar uma história. Quem me contou foi o professor Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp. Diz que nos anos 80, vinha lá na Unicamp, né, no Instituto de Economia, um monte de professores da China, da Coreia, para tentar entender como que o Brasil tinha se industrializado, tinha se desenvolvido, né? Estava lá com a economia crescendo, enfim. E aí, porque nos anos 80 o PIB do Brasil era maior que o da China, o PIB industrial do Brasil era muito maior que o da China e o da Coreia, né? E aí, obviamente, o Brasil empacou e a China e a Coreia foram, né? Hoje a China é provavelmente a principal potência econômica do mundo. Se não passou, está para passar os Estados Unidos, né? E aí o professor Beluso disse que encontrou, isso agora nos anos 2000 e tanto, encontrou num congresso um desses professores chineses. E falou, nossa, tudo bom, tal, não sei o quê. Olha, que maravilha, olha, a China crescendo, tal, que legal, não sei o que lá. E aí, o que vocês fizeram, né? E aí o professor chinês falou, nós fizemos o que vocês fizeram. Por que vocês pararam? O Brasil simplesmente parou. Primeiro, pela crise da inflação, crise da dívida, toda uma série de crises no final do regime militar, e depois por esse discurso de que o Estado não pode fazer nada, que é livre iniciativa acima de tudo. O importante é superávit primário para garantir o pagamento da dívida quer dizer. E aí não tem nada, é isso. Aí se aprova a emenda do teto de gasto, aprova todas essas coisas que são o antiplanejamento. Né? Simplesmente a estagnação, a paralisia, enfim. Isso se resolve de que jeito? Só na política se resolve isso, não é no judiciário que vai se resolver isso. Né? Agora, e na política de verdade, não simplesmente elegendo, não basta eleger o sujeito porque é menos pior, porque para manter a mesma política econômica, que é o que parece, né? Porque afinal os bancos não deixam, o sistema financeiro não deixa, a Faria Lima vai ficar nervosa, sei lá, vai passar mal, vai ter indigestão, não vai ser feliz no Natal, não sei. Né? Mas, enfim, parece que o medo das pessoas é desagradar as cinco, seis famílias que mandam no mercado financeiro.
né? Em relação ao modelo da construção dirigente. O modelo da construção dirigente não é que se levar, ele ainda faz sentido ou não. É uma questão muito simples. O país está destruído, está sendo destruído já há um bom tempo. Está destruído. Vai se querer reconstruir ou não? Parece não querer. Né? Enfim, parece que essa é uma opção. Né? Essa não é uma opção que é dita abertamente, mas parece que essa é uma opção. Né? Vamos manter aqui, deixar como está, vamos vendo, dá uma brecha aqui, faz uma bolsa disso, uma bolsa daquilo e vamos tocando. Né? Se esse é o projeto de país, tudo bem. Assim, eu acho que as pessoas estão chegando numa fase que não dá mais. Né? Não tem a questão do emprego, tem a questão da renda, tem a questão de perspectiva de futuro, que começa a ser jogada fora. Né? Agora, isso não é culpa da Constituição, não. A Constituição de 88 ela fala algumas coisas interessantes lá no artigo 3º. Quando a Constituição fala que é objetivo da República o desenvolvimento nacional, o que ela está dizendo? O país é subdesenvolvido. Quando ela diz que o objetivo da República é erradicar a miséria, quer dizer o quê? O país é miserável. Quando diz que o objetivo da República é acabar com discriminação de raça, gênero, idade, cor, enfim, né? Está dizendo que o país é preconceituoso em todos os sentidos. Né? É isso que ela está dizendo. Esses são os problemas, na verdade, o programa constitucional, na verdade, o núcleo dele é esse. Eu acho que são problemas estruturais do país que não foram resolvidos. Enquanto esses problemas não forem resolvidos ou equacionados de uma maneira propriamente adequada, eu acho que ela continua fazendo sentido. Essa é a minha opinião. Agora, enfim, qual o conceito de Constituição, de método hermenêutico? Primeiro que ficar discutindo método hermenêutico, enfim, tem uma visão absolutamente judicialista da Constituição. Não me interessa qual é o método hermenêutico. Até porque pode ser qualquer um, porque eles usam qualquer um, eles misturam todos, fazem uma salada. Né? No Brasil, mistura Alexis com Friedrich Miller e depois fica repetindo Dworkin ou Hart. Quer dizer, a gente não é nem país. É engraçado, na minha faculdade, para entrar no departamento de Teologia do Direito, tem que saber Hart. Né? Como a gente afinal, né, o Brasil é common law, né, é o país da common law. Né? Não que não tenha que saber Hart, mas acho que não é o fundamental para entrar na pós-graduação em Teoria Geral do Direito no Brasil. Né? Enfim, esse deslumbramento, a pessoa vira dona de um autor. Né? Então tem gente aí que é o tradutor oficial do Alexis, que estudou com ele, outro é o tradutor do Miller, outro é o tradutor do Dworkin, e aí vira disputa de autor que não faz muito sentido. O conceito de norma programática não faz o menor sentido, e eu conto a história. Norma programática é uma ideia que parece... Se fala em Weimar, fala alguma coisa no México, mas mas é um debate italiano. Um debate da Constituição Italiana de 47. A Constituição ela foi feita com uma série de direitos sociais e políticas sociais, enfim, né? E aí se dizia que aquelas normas não valiam nada, não eram normas jurídicas, eram meras declarações de boa intenção. E aí tem um autor, o Vésio Crisafulli, que vai publicar um texto logo em 48, que chama Eficácia das Normas Constitucionais. E ele vai criar essa ideia da norma autoaplicável, da norma de eficácia contida aí, ou limitada, é a norma programática. Vai dizer, são normas, todas as normas são normas, elas têm eficácia, independentemente delas serem autoaplicáveis ou não, elas geram efeitos jurídicos, e são normas jurídicas que têm que ser respeitadas, enfim. Né? O caso da norma programática tem que ser regulamentado. Só que o que o Crisafulli vai dizer, vai perceber? Ele vai depois publicar esse texto num livro que chama A Constituição e suas Disposições de Princípio, que é 52, que tem vários artigos. Tem esse artigo aí de 48, mas vai ter outro, que é um artigo que chama o artigo 41 da Constituição e o equívoco da norma programática. Logo depois desse artigo. É um artigo que ele publicou 1 ou 2 anos depois. Ele fala, olha, quando eu falei em norma programática,
Eu quis dizer que, olha, dizer que era norma constitucional, que tinha eficácia, tinha efeito. Mas passou a ser, todo mundo começou a dizer que norma programática é usar para norma que não vale. Ah, não, é norma programática, então não tem que aplicar, é norma programática, não tem que cumprir. Então, ou seja, então é uma categoria que não faz o menor sentido. Tem que ser abandonada, ou seja, ele abandonou 2 anos depois. O problema é que no Brasil, as pessoas pegaram o livro, aliás, as pessoas leem o livro do Crisafulli pela metade. Não leem esse outro artigo dele, ou fingem que não leem, na verdade. O Crisafulli tem uma frase, inclusive, que ele fala: toda norma incômoda é norma programática. E aí vem o seu José Afonso da Silva, faz a tese da aplicabilidade das normas constitucionais, repete o Crisafulli e finge que não viu o Crisafulli falou: a norma programática não serve para mais nada. E o livro do professor José Afonso é um clássico. Caiu como uma luva no meio constitucional, precisando no meio jurídico, no meio judicial. Fez um sucesso desgraçado. Todo mundo passou a usar essa classificação. E passou a dizer que norma programática não é norma programática, não tem que aplicar. Foi a melhor coisa do mundo. E aí depois, logo depois da Constituição de 88, vem o senhor Luiz Roberto Barroso e faz a doutrina da efetividade, que é o Zé Afonso em quadrinhos, né? É mais facinho, né? Mas é a mesma coisa. É a teoria do Zé Afonso mais mastigadinha, né? Que é repetição. E fica repetindo essa papagaia da norma programática. E eu provo para você como uma norma que não vale. Dou 2 exemplos concretos da Constituição de 88. A Constituição de 88 tinha o artigo 192, que é do sistema financeiro, tinha um parágrafo 3º lá, falava dos juros de 12% ao ano. Não interessa se tinha que taxa, não tinha que taxa, a discussão não é essa. A questão é, estava na Constituição. Pela sua estrutura, pelo próprio Zé Afonso, ele fala isso, é norma auto-aplicável. Assim que a Constituição foi promulgada, no dia 6 de outubro de 88, o senhor Saulo Ramos, então consultor-geral da República, solta um parecer normativo dizendo que não era para aplicar o artigo 192, parágrafo 3º, porque senão ia quebrar o sistema financeiro. Teve um julgamento das primeiras ações do Supremo, direta de constitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade número 3, comecinho de 89. Era um assunto qualquer de sistema financeiro que não tinha nada a ver com isso. O Supremo falou disso, jogou isso no acórdão. Inclusive, estou falando aqui da competência do Banco Central, mas, inclusive, o artigo 192, parágrafo 3º, é norma programática, não é para cumprir. Eles colocaram no acórdão, sozinhos, não é sozinhos, foram instados a isso. Né? Quando a sua estrutura é de norma auto-aplicável. E aí se fez todo um terrorismo disso, que não se podia regulamentar o sistema financeiro, porque tinha os 12% ao ano, e não sei o quê. Inventaram que não podia ter várias normas complementares na Constituição, não sei por quê, né, para regulamentar o sistema financeiro. E aí que a Lei 4595, que é do sistema financeiro, é velha, é de 64 e tal. E aí a primeira emenda do governo Lula, em 2003, foi a emenda 40, que retirou todos os parágrafos lá do artigo 192. Isso foi em 2003, a gente está em 2022. Alguém viu a lei regulamentar do Sistema Financeiro Nacional? Tem nem projeto no Congresso. Ou seja, era o bode na sala, né? Mas ela é a norma que não era programática e virou. Dou exemplo de norma que é programática e virou auto-aplicável. O artigo 161 da Constituição, que fala da questão da dívida da União com os Estados, que lá está se falando, é 160 ou 161, que lá fala o seguinte, que quando o Estado não pagar, a União pode ter meios de bloquear os recursos. É a típica norma programática. Por quê? É 160. Porque é um conflito federativo. Você tem que regulamentar. Quando isso pode acontecer, quando não pode, quais são os meios, bloqueia o fundo de participação, bloqueia pagamento de alguma outra verba, como é que funciona? Em 98, foi eleito um ex-presidente da República, governador de Minas, né? Que em janeiro de 99 decretou moratória de Minas em relação à dívida da União. O artigo 160, o Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda de então, aplicou o artigo 160
sem dó nem piedade. A norma que era programática virou auto-aplicável. Na hora, ninguém nem questionou. Ninguém nem questionou. Bloqueou os recursos de Minas no Fundo de Participação dos Estados. Então, de novo, o que o Cris Afuli falou, toda norma incômoda é programática, a que não é, ela é auto-aplicável, tanto faz. Tem uma categoria que não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Né? Então, eu não sei se expliquei, mas esse é o problema da norma programada. Não tem fundamento nenhum, é o que você quer. Tanto faz. Né? Tanto faz. Se você não gosta da norma, você chama de programática, que aí ela não vale. É para isso que ela serve. Muito bem. Professor Bercovitch, o seu tempo já está exaurido e seu tempo porque é a sua disponibilidade, não que nós não queiramos, senão nós iríamos até muito tarde. Eu queria pedir a sua autorização para considerar não encerrado essa nossa conversa, mas suspensa, sobretudo porque nós vamos programar para o ano que vem uma discussão no mundo política. E a pergunta que fica aqui, o senhor responder na retomada, se o senhor autorizar, é o seguinte: essa revirada transformadora, ela virá de uma luta à margem das instituições? Ou há algum caminho no âmbito institucional ainda, porque nós já estamos desacreditando nas Cortes Supremas, já estamos desacreditando no próprio direito, e nós temos fortes razões para não acreditar na política, tal como ela foi feita agora. Nós temos 48 milhões de votos populares num projeto inconstitucional e, mais do que isso, mais do que inconstitucional. Então, nós vamos continuar as nossas reflexões, se o senhor permitir, a suspensão apenas desse debate. Nós não vamos mais, em respeito à sua generosidade de estar aqui conosco até essa hora. Eu sei que o senhor fez aí o sacrifício para estar aqui conosco. Primeiro, se o senhor autoriza, e segundo, muito obrigado por tudo, agradecendo a todos, professor Ramiro, professora Adriana, professor Giovanni, os alunos, os pesquisadores aqui, estamos muito gratos, e vou dizer para o senhor, nós vamos reestudar a sua exposição de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e continuamos futuramente. Não fica suspenso. Tá bem. Tá bem, professor, então bom descanso para o senhor, boa noite, viu? Obrigado. Até a próxima. Tchau, Tudo tchau. bem. Obrigado.